veio acompanhado. E veio acompanhado de uma pessoa que eu estava mesmo à espera aqui na rádio. Estava mesmo à espera, porque já vi muitos vídeos e os nossos ouvintes, de certeza que muitos também, já viram muitos vídeos deste pastor, principalmente ali na zona dos congolenses, ali na zona do São Paulo. Eu, inclusive, cheguei a ver um em que ele estava ali a argumentar, a debater com alguém que estava ali a passar e achei engraçado os termos que ele usou. E ele está aqui pela primeira vez na rádio também. Apóstolo Hugo, boa tarde. Boa tarde, Xando, e boa tarde a toda a produção da Rádio X. E obrigado mais uma vez pelo convite. Está tudo bem, não é? Está tudo Xando, está tudo Xando. E quem é então esta figura, apóstolo Hugo? Logo que ele entrou aí pela porta dentro, eu vi e disse, eu conheço este senhor de algum lado. Certo. Depois puxei aqui e disse, epa, aqueles vídeos que estão aí nas redes sociais. Quem é então? Certo. O ilustre convidado. Certo, eu estou aqui com o Pastor Mwanza. Pastor Mwanza, certo. É um grande evangelista. É um irmão que evangeliza sempre que ele tem a disponibilidade, a sua folga no trabalho. Está sempre a evangelizar em lugares públicos, nos autocarros e assim diante. Nos autocarros também certo, já vi certo. Um vídeo dele num dos autocarros. Certo. É verdade. Pastor Mwanza, boa tarde. Muito obrigado. Bem-vindo, Pastor Mwanza. Muito obrigado. É a primeira vez aqui na rádio, não é? Sim. Mas confesso que eu estava ansioso para tê-lo cá. É verdade? Sim, estamos prontos para tudo. Estão prontos, não é? Então vamos conversar um bocadinho sobre esta época que nós estamos a viver. Natal, Ano Novo. Vocês, e é sabido, representam, ou são os apóstolos, ou são os filhos, ou representantes de Cacó Filipe. Vocês comemoram o Natal? Apóstolo Hugo? Não comemoram o Natal? Por quê? Bem, o Natal é uma festa pagã, okay? É uma festa pagã e uma festa satânica ao mesmo tempo, e qualquer filho de Deus não tem como comemorar uma festa que não tem um respaldo nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia não diz, e aí as Sagradas Escrituras não falam o renascimento de Jesus Cristo e tudo isso? Não, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras os apóstolos e os discípulos comemoraram a data do nascimento de Jesus. A única coisa que havia acontecido quando o menino Jesus havia nascido, então os magos e assim por diante adoraram e festejaram e acabou. Mas de lá em diante nunca houve nenhuma comemoração através da data do Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer um hoje que comemora esta data ou esta festividade, ele é simplesmente um pagão. E você vê que Satanás é tão astuto ao ponto com que quando as pessoas vieram compreender, quando as pessoas vieram entender que realmente não é a data do nascimento de Jesus, Satanás teve que modernizar para poder prender novamente a humanidade, chamando agora de Dia da Família. Você vê? Mas se calhar durante a semana, este ano por acaso calhou num domingo, não é? Tanto o Natal como o Ano Novo também, dia 1 será domingo, e não temos aqueles finais de semana prolongados ou feriado durante a semana. Mas se calhar durante a semana o apóstolo Hugo e o pastor Mwanza aproveitam para descansar. Aproveitam esse feriado. Não, já no que concerne ao feriado, bem, o feriado é feriado. Se a pessoa tem que sair, não tem como sair porque o governo decretou o feriado,
aquilo é diferente do que comemorar. Então no feriado aproveitam mesmo só para ficar em casa. Com certeza. No Natal ficaram só em casa a olhar um para o outro. Certo. Para a mulher e o filho. Pastor Mwanza, como é a primeira vez que está cá, tem mulher, tem filhos? Sim, Desculpa sim. essa pergunta assim um bocadinho pessoal, mas já vai entender porque é que eu fiz. Está entendido? Eu tenho mulher, tenho filhos. A mulher e os filhos também seguem essa ideologia do Cacó Filipe? Sim. Tive a graça quando eu encontrei esta mensagem e preguei a minha mulher. E graças a Deus a minha mulher sempre teve confiança que eu não posso lhe fazer mal. E lhe expliquei a vontade de Deus e ela entendeu e creu junto comigo. Posso dizer representantes do Cacó Filipe? Discípulos do profeta Cacó Filipe, certo? Dos discípulos do profeta Cacó Filipe, acho que o pastor Mwanza é o mais ativo aí nas ruas, não é? É o que está mesmo nas ruas a levar a sério. E há um vídeo que eu vi do pastor Mwanza, acho que foi ali no São Paulo, ou nos Congolenses, que ele estava ali, porque vocês não podem fazer isso, vocês não sei. E estava a passar um jovem que disse: é mentira, isso vocês vão parar no inferno. E depois o pastor Mwanza começou a dizer que o jovem em casa usava sabonete e tudo mais, fazia coisas que não devia. Foi isso, pastor Mwanza? Bom, não foi bem isso. O que é que aconteceu? Eu estava a evangelizar, a explicar às pessoas que Deus nunca enviou religião sobre a terra, nem denominação, e que a salvação da humanidade sempre foi por um profeta. Então, o que mais dói às pessoas é que os vivos não gostam dos vivos, gostam assim, dos mortos. Mwanza? Sim, porque quando eu explicava, dizia que Deus enviou Noé, Deus enviou Moisés, Jeremias, e nós também somos humanos. Deus tem de enviar alguém, e este alguém nós o achamos Cacó Filipe. Por isso estamos a vir aqui informar o resto do mundo. Mas ele vinha criando outro tumulto. Eu disse: se queres pregar, aí também tem muita gente. Vai lá, prega a tua ideologia. Mas ele insistia a dizer que não, é a Bíblia. E eu lhe perguntei se a Bíblia salvasse. E ele disse que sim. E vi que ele estava fora do normal. Perguntei a ele se ele é estudante ou estudou. E ele dizia, confirmando que ele é universitário. Então eu disse que um universitário não pode ser tão burro assim, dizer que a Bíblia salva. Enquanto que a própria Bíblia não menciona nenhum lugar que ela salva. Porque a Bíblia é um conjunto de livros. Okay. E Deus nunca enviou Bíblia sobre a terra. Deus envia sempre profeta. Mas dá a impressão, o pastor Mwanza e o apóstolo Hugo, e o apóstolo Aniceto também já esteve aqui. Sim. Vocês os três que são os discípulos enviados, o Cacó Filipe que eu conheço, tem a impressão que vocês estão contra tudo e todos. Quer dizer, quem aparece, qualquer denominação religiosa, guerra. Quem vem diz que Cacó Filipe não existe, guerra. Quer dizer, vocês parece que estão a levar isso mesmo para o extremo, não é? Então, levam isso mesmo a sério. Não será fanatismo? Bom, isso não é fanatismo. A verdade não existe em duas ao mesmo tempo. O original é um. Então, a falsidade tem sempre aquela tendência de se propagar mais rápido. Se tu veres aqui, procurar talvez nas marcas, a Nike original mesmo, talvez em Luanda não chega a 10, principalmente lá nos sítios mais. Não chega a 10, se calhar também não tem, mas eles falam da Nike. Ora, a própria Nike mesmo, nas pessoas que ele vendeu, não reconhece que vendeu Nike lá no Calemba 2. Não tem ninguém lá que comprou. Mas os piratas produziram
em grande escala e hoje Nike passa para todos. Mas quando a própria Nike quiser reivindicar os seus direitos, ele dirá que isto é falso. A original está aqui. Mas como a original não é muito, é não tem assim tanta voz de abafar todo, mas ele é original. O resto é pirata. Assim também a palavra de Deus. Deus dá sua palavra no profeta. A Bíblia confirma isso de Gênesis e Apocalipse. Deus nunca deu a sua palavra a nenhum religioso. Ok, mas eu já tive aqui vários convidados de outras denominações religiosas e por aí que respeitam e que aceitam que exista outra denominação religiosa e dá a impressão que vocês não aceitam, não existe, é só Caco Filipe e mais nada, apóstolo Hugo. Sim, a questão, o que é que acontece? Eles sabem que são comerciantes, eles sabem que são ambulantes espirituais, sabem que são empresários espirituais, eles têm a noção disso. É por esta razão que eles devem salvaguardar os seus companheiros. Você vê que a dureza da vida e a falta de emprego fez com que muitos hoje se tornassem em servos de Deus. Não é um profeta mensageiro quem os estabeleceram. E tampouco eles ecoam a mensagem de um profeta mensageiro vivo. Mas eles reivindicam-se ser de um profeta que eles próprios não conheceram, que não viveu no mesmo tempo que eles. Você vê que, por exemplo, hoje na Terra, há pessoas que alegam ser discípulos de Jesus. Mas pela Bíblia, Jesus teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Tudo isso nós conhecemos, mas ainda hoje, em pleno século XXI, em pleno final de 2022, tem pessoas que dizem ser discípulo de Jesus, mas quando você vem dizer-lhes que não é possível você ser discípulo de Jesus, é escandaloso para ele. Por quê? Porque a força deles acreditarem na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade em suas vidas. No tempo em que Jesus de Nazaré ministrava como profeta, havia também pessoas que alegavam ser discípulos de Moisés, mas Jesus censurava-lhes e condenava-lhes e dizia que eles eram filhos do diabo. Então, conforme o pastor Mwanza aqui estava a dizer, a verdade tem que se impor, a verdade deve ser imposta, a verdade não deve ser colaborada, a verdade não é uma questão de eu respeito a sua fé, mas contudo, não é questão disso. Caco Filipe é o único, de resto são demônios, são mesmo demônios, mas eles precisam colaborar. Quer dizer, eles colaboram, eles têm que dizer, nós respeitamos eles, para quê? Para que nós não possamos lhes desvelar. É uma forma de nos lisonjear, a fim com que nós não possamos chamá-los do que eles realmente são. Então, ele sabe que ele é comerciante, não é? E sabe que o seu colega também é comerciante. Mas como ele vai ter aquela ousadia ou autoridade de poder chamar as coisas pelo seu nome? Você vê que, por exemplo, nós estamos no final do ano. Neste tempo em que nós nos encontramos, nesta última sexta-feira em que nós vivemos, diferentes líderes religiosos, diferentes pastores, estão em diferentes lugares a fazer os seus marketing. Não dizem que é a altura certa para confessar os pecados? Não. Vê algo, chefe Chano. Os supermercados como a Shoprite, a Pepe e assim por diante, eles têm o seu marketing. Eu lembro-me que eu quero ter ali uma das suas propagandas, que se você faz compra não sei de quanto, vão dar-te um papelzinho para você poder colocar ali para concorrer para um carro. Você vê? Então, tudo aquilo é marketing, tudo aquilo é marketing e também tem uma mentira aí por trás. Para quem conhece muito bem como é que eles funcionam, tem uma mentira por trás. As igrejas, os líderes religiosos, não estão por trás, não estão fora disso. Também estão a criar os seus marketing. Por exemplo, assim, hoje mesmo, sexta-feira, os seus fiéis discípulos estão em diferentes lugares a propagar, amanhã, dia 30
2031, você tem que vir aqui em nossa igreja, porque o ano de 2023 tem que ser um ano tal, o ano de 2022 foi assim, mas o 2023, em nome de Jesus, todos estão a clamar em nome de Jesus, mas todos, qual é o seu objetivo? É dinheiro. Eles estão a gritar nas rádios, estão a gritar nas TVs, estão a gritar nas redes sociais e em diferentes lugares, propagando que não, o 2023, olha, vem aqui, eu trouxe a macumba, ou então, o que veio de lá, do Bailundo, o que veio lá do nome grande, eu estava com o profeta tal, não sei lá, vem aqui, olha, liga aqui no número, 9 não sei mais quanto, liga agora para fazer a reserva do teu milagre ou a senha. Tudo isso aqui é comércio. Então, é por esta razão que eles não podem, por sua vez, dizer que os outros são falsos, porque eles não receberam esta autoridade. Já do nosso lado, nós como discípulos do único e verdadeiro profeta de Deus aqui na terra, que é o profeta Caco Filipe, temos autoridade em poder desvelar, despertar. Você vê? É por essa razão que em João capítulo 10, versículo 20, não é? Sim. Em João capítulo 10, no versículo 20, as pessoas diziam aqueles que ouviam Jesus, mas como vocês estão a ouvir este homem que está possuído? Você vê? Eles insinuavam, por exemplo, incitavam o povo a não poderem ouvir o que Jesus dizia. O Jesus, enquanto ministrava, enquanto ele estava vivo, ele foi combatido, ele foi rejeitado. É após a sua morte que todo mundo hoje o reconhece como um verdadeiro profeta. É que o pastor Moaza disse: os vivos têm problema com um vivo como ele. Os vivos conseguem reconhecer, conseguem acreditar nos mortos. Assim, de maneira geral, apóstolo, no desporto, aqui no nosso girabolo, temos o 1º de agosto, temos o Petro, Inter. Eu sou adepto do 1º de agosto, posso não gostar muito do Petro, mas aceitar que existe o Petro de Luanda e aceitar que é uma boa equipa. Em Espanha também a rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid. Eu, se for adepto, eu sou adepto do Barcelona, posso não me simpatizar muito com o Real Madrid, mas reconhecer que existe o Real Madrid, que existe esta equipe. Já em relação a vocês, os discípulos de Caco Filipe, vocês nem reconhecem nem há essa possibilidade da existência de uma outra denominação religiosa. Porque não é assim em Deus. Em Deus é diferente. Por exemplo, o presidente da República, não é? De uma forma mais tipificada. Ele não pode mais reconhecer alguém como presidente da República. Porque ele é o único. Ele não pode mais reconhecer alguém como ministro. Ainda que haja bons quadros no Simprof, ainda que haja bons quadros em outros lugares, mas ele não tem como reconhecer esta pessoa como o ministro da Educação, porque ele próprio já estabeleceu o seu ministro da Educação. É assim também conforme em Deus. Em Deus é diferente. Em Deus não se trata de quem vai gostar, quem não vai gostar. Em Deus não. Em Deus, por isso que em Deus só há duas coisas: ou fé ou incredulidade. Ou você crê ou você rejeita. Diferente do exemplo que aqui o chefe aqui pode realçar. É por esta razão que todos os... Porque a nossa posição foi a posição de todos os escolhidos das gerações passadas. Muita gente diz que vocês são muito radicais, apóstolo. Não trata-se de radicalismo, mas trata-se de simplesmente a pessoa apresentar aquilo que ele acredita. Ok? Quer dizer, a pessoa crê que Deus age desta maneira e a pessoa tem toda a revelação já completa. Então, todo aquele que está fora da revelação vê aquilo como uma loucura. Todo aquele que não está dentro da revelação vê aquilo como uma loucura. É assim também em Deus. Mesmo Jesus, você vê que pela Bíblia, Jesus, as pessoas humilharam ele, as pessoas rejeitaram ele. Mas
Você imaginemos quando lá, pelas Sagradas Escrituras, segundo o Evangelho de Mateus, na escolha entre Barrabás e Jesus, é dito pela história que o povo escolheu Barrabás. Imaginemos se Jesus vem aonde. Agora, vamos poder escolher. Todo mundo vai escolher Jesus. Mas não é possível, não é assim. É por isso que nós devemos compreender que algo é estranho. Se Jesus, enquanto esteve vivo, foi a minoria, a menor parte que reconheceu ele como próprio profeta, por que ele hoje não está como profeta, segundo o Deuteronômio 18:18? Todo mundo agora é unânime em crer. E mas vejamos quantos ditos cristãos existem no mundo. São bilhões. Mas quando ele estava vivo, tinha quantas pessoas? Você vê? É desta maneira que nós devemos procurar compreender as coisas. Apóstolos só tenho da última e única vez que o apóstolo Aniceto cá teve, o apóstolo Hugo disse que em Angola só existem 2 apóstolos. Aniceto e o apóstolo Hugo. Sim, mas agora, há algo há algo agora de realçar. Já não há apóstolo em toda a parte do mundo. Como assim? Sim. Agora, atualmente, só há, não é, pregadores especiais. Ok? Pregadores especiais, pastores, evangelistas, assim, em toda a parte do mundo já não há apóstolo segundo capítulo 154. Então, o apóstolo Hugo é o que agora? Bem, eu sou o apóstolo Hugo, mas agora na efetividade já não há apóstolo em toda a parte do mundo. Eu pergunto isso porque o pastor Moanza, Certo. mais tarde ou mais cedo, terá que subir de categoria. Vai passar também para apóstolo, não? Não. Em Deus não é assim. Em Deus não é assim. Em Deus é não, para diferente. falar de terra a terra mesmo. Como é que Sim, é? não é assim. Em Deus, como? a questão é, ele hoje é pastor, amanhã pode ser pregador, amanhã pode ser um irmão, amanhã pode ser um evangelista. A obra de Deus não é plantação de ninguém. Ok? A obra de Deus não é plantação de ninguém e não é empresa de ninguém. Alguém pode estar ali hoje e amanhã ele não estar. Não é conforme nas igrejas, em que aquilo tem que ser por hierarquia, ou então tem que ser por tempo. Este, como é o mais antigo, tem que amanhã tem que subir assim, né? Não é isto que funciona em Deus. Por isso que no nosso meio, o maior no nosso meio é o Senhor Jesus Cristo, e todos nós somos chamados de irmãos. Só para realçar um pouco. Sim, pastor Moanza. No que o chefe Xando acaba de dizer, é que a humanidade sofre muito, e o mundo vive um momento em que perdeu-se a essência da coisa. Por isso, cada vez que Deus fala aos homens parecem tolos, malucos, não entendem nada. Como assim, Porque dessa vou já realçar a causa. Porque Deus não é estático, Deus é vivo. Em Apocalipse 2, versículo 1, diz que Jesus Cristo, ele está a caminhar no meio de 7 lâmpadas de ouro. Jesus Cristo não está parado, ele está a caminhar. E a salvação de Deus é de geração em geração. Está vendo? Como a salvação de Deus é de geração em geração, primeiro a geração nasce, começa a crescer, quando atinge a maturidade, Deus envia a sua salvação. Só que neste tempo, quando Deus envia a salvação, encontra-se crianças, adolescentes e adultos, está vendo? Os adolescentes daquele tempo não vão tomar coisa séria. E as crianças não sabem de nada. Vão ver os seus mais velhos a falar uma coisa. Quando os mais velhos morrerem, aquelas crianças vão só dizer, no tempo de nossos pais era o tal. Só que eles esquecem que o mesmo Deus que enviou para os seus pais, enviará para eles quando eles crescerem. E assim a história fica mais respeitada do que o presente. Ora, o presente sempre tem mais valor do que o passado e o futuro. Quem não fazer nada hoje, vai viver amanhã como? Você vê? Então, Jesus Cristo é vivo. Ele envia um profeta. E o profeta, quando está sobre a terra,
encontra as O crianças. pastor Mwanza já teve com o Cacó Filipe? Bom, esta graça ainda não me foi dada, mas conversamos no Telegram. Conversaram? Sim, mando mensagem e ele me responde. Muito bem. A Maria Agostinho Manuel está ali. Sim. Ela, dos colaboradores aqui da rádio, é uma das que se opõe mais ao Cacó Filipe. Ela diz que o Cacó Filipe não existe nos termos em que vocês falam. Tentem ainda convencer a Maria Agostinho do Cacó Filipe, pastor Mwanza. Bom, eu não posso convencê-lo, mas eu devo lhe explicar que Cacó Filipe existe. Cacó Filipe é um homem, ele nasceu em 72 e ele já está com 50 anos. Ele tem uma mensagem, teve visões da parte de Deus, assim como um dia Jeremias, Abacuque, Sofonia, em seus tempos. E esta geração que nós vivemos é geração Cacó Filipe. É assim como 2022. Tudo que se fez em 2022 carrega o nome de 2022. 22 de tal. Agora, todos que estão nessa geração vivem a geração de Cacó Filipe, assim como são conhecidos. Albertina também tem muitas dúvidas. Assim como são conhecidos homens do tempo de Noé, homens do tempo de Moisés, homens do tempo de Jeremias, Abacuque, Abraão, Sofonia. E quando nós passarmos, nós somos homens do tempo de Cacó Filipe. O homem mais doce, mais amoroso, mais sábio, mais justo que Deus achou sobre a terra hoje é Cacó Filipe. Isso é uma obrigação. Olha, Por isso é que dá a entender que o Cacó Filipe é o único aqui na terra que Deus escolheu, ou seja, o enviado de Deus. Sim, aqui na terra o enviado de Deus. Sim. Só por isso. Quer dizer, se a mana não crê em Cacó Filipe, o profeta de Deus, para o seu tempo, não estará, já está. As duas. A Maria Agostinho Manuel e a Albertina. Desculpa. Já está condenada. Sabe por quê? Por rejeitar em Jesus Cristo. Cacó Filipe é Jesus Cristo aqui na terra. Cacó Filipe, entende bem? Jesus diz assim, em João 13:20. João 13:20. Diz assim: se tu receberes aquele que eu enviar, a mim você recebe. Está a ver? Este bidão não é a água. A água está dentro. Sim. E quando quiser beber a água, tem que ter primeiro o bidão à mão. O recipiente. Agora, Cacó Filipe é este bidão e Jesus é a água. Para beber a água, primeiro tem de receber o Cacó Filipe, o profeta de Deus, e depois bebereis a água. Eu não, desculpa. Então, se não entender Pastor Mwanza, essa é boa. Esse exemplo do bidão, quer dizer, o bidão é o Cacó Filipe. sim, E o que está dentro é a água que é Jesus Cristo. Eu, para beber água, tenho que passar pelo Cacó Filipe. Receber Tenho que agarrar. Sim. Porque depois de beber, você tem a salvação. Ok. Ou vai rassagear a sua sede. Mas, antes de beber, você tem de primeiro respeitar ou valorizar Filipe. o bidão que traz esta água. O pai já viu o Cacó Filipe? Eu estou a lhe explicar aqui. Eu fui claro, eu converso com o Cacó Filipe no Telegram. Pessoalmente. Virei ele porque Deus já lhe libertou e possivelmente ele virá visitar todos os angolanos. Então, ele não é. Mas primeiro, quando ele vier Ele é a africano. Ele é da Costa do Marfim, não é? Sim, sim. Ele, quando vier que Angola, primeiro sítio tem que ser aqui na rádio. Certo. Nesse dia, não sei como é que. É o homem mais simples. Uhum. Se houve homens simples sobre a terra, até aqui, ele é mais simples e mais doce. Ele é o justo que Deus achou para o nosso tempo. Ele tem mulher e filhos, não é? Sim, nos tempos de Moisés, Moisés podia ser Mas alguém ele, arrogante. vai desculpar, ele já esteve preso algumas vezes. Sim. E esteve preso porque achavam, não é? Não sei se ainda continuam com esse pensamento, que ele era um malabarista, um aldrabão, que inventava histórias
Por isso é que ele foi parar na cadeia, foi isso? Não, não foi isso. Foi o quê? É a sua mensagem. Sim, é mesmo isso. A mensagem que ele transmite, que as pessoas diziam ou dizem, Sim. não é que é tudo aldrabice. Por isso é que ele foi parar na cadeia. Bom, porque a mensagem que ele prega está conosco. E nós temos provas palpáveis. Ok. O Cacu Filipe, antes dele ir na cadeia, em 2002, ele já tinha falado a respeito da terra onde ele nasceu. Ok. Ele disse coisas terríveis e que aconteceram ao passo da letra. 2015 ou 2016, Sim. parece que ele esteve preso outra vez, não é? Ele só foi preso mesmo uma vez. Só uma vez? Sim. Agora, se tem um marfinense que já leu o livro do profeta Cacu Filipe, e ele verá que tudo que Cacu Filipe disse aconteceu na terra deles. Cacu Filipe diz que eles seriam governados por um estrangeiro, aquele que o coração deles odiava. Já viste? E depois daquele homem que perturbou todo o país, veio lá um homem que está a gerir um país, maioria cristã, como se diz cristão, mas um muçulmano vem ganhar. A profecia se cumpriu. Deus falou através de Cacu Filipe. Cacu Filipe falou a respeito do Gaddafi. Se existem libianos, ou mesmo angolanos, que conheceram a vida do Gaddafi, quem podia falar mal do Gaddafi? Mas Cacu Filipe diz, pela palavra dele, porque Deus é que lhe disse, pessoas como o Gaddafi, as suas vozes serão paradas para sempre. Silêncio. E Gaddafi está onde ele? Gaddafi está aí, morreu. Cacu Filipe falou em 2012 a respeito do tempo que nós vivemos desde 2019. Disse que haveria uma doença que podia parar tudo. As escolas fechariam. Tudo aconteceu no pé da letra. Cacu Filipe falou muitas coisas sobre a homossexualidade. Disse que os homens vão se mergulhar na homossexualidade, ao ponto que vão fazer maneiras de ter filhos artificiais. E lá está, e a tecnologia está a provar as primeiras incubadoras da tecnologia. Vocês condenam a homossexualidade, não é? Vocês... Com todas as letras maiúsculas. Porque Deus não ama a homossexualidade. E a homossexualidade que Deus mais detesta... Então Deus seja surdo e mudo. Vamos supor que o pastor Moanza tem um filho e é homossexual. Bom, a homossexualidade é vasto. As pessoas só veem a homossexualidade quando um homem quer tornar-se mulher, ou quando uma mulher quer tornar-se homem. Mas a homossexualidade não é só aquilo aí. A homossexualidade é amplo. É mais o quê? Sim, temos os católicos, os pentecostais, os adventistas. Quer dizer, a homossexualidade é ir contra aquilo que Deus fez. Deus te fez tal, mas você quer ser o tal. Isso tem a ver com a homossexualidade. Mas o pastor Moanza não respondeu à minha pergunta. Se tivesse um filho homossexual... É que eu estou a dizer aqui, eu não vou lhe matar, nem vou lhe negar, mas eu vou lhe dizer que este caminho é caminho do erro. E eu nunca vou pegar do meu dinheiro para lhe dar para ir frisar o cabelo. Eu serei um pai de acordo com a palavra, porque Jesus disse, ele não trouxe a paz, mas trouxe a espada para separar o pai do filho e a filha da mãe. Isso em casos de salvação. Quando o vídeo um dos vídeos que eu vi do pastor Moanza, na troca de palavras com aquele indivíduo, que aquele indivíduo disse que não acredita ou não acreditava naquilo que estava ali a dizer às pessoas, e o pastor Moanza disse que ele tinha cara, não sei se foram esses termos, já não me lembro muito bem, tinha a cara de uma pessoa que se masturbava muito, que gostava muito do sabonete, foi isso? Bom, só que já passou tempo, não me lembro bem, mas mas eu lembro. É assim, nós cremos que uma só coisa que leva a pessoa contra Deus, e esta coisa é o pecado. Quando o homem alimenta muito o pecado em si, tudo que vem de Deus lhe torna perturbação. E quando alguém se satisfaz
fora daquilo que é o normal, então ele está se masturbando. Por isso mesmo nas igrejas, esses líderes religiosos querem satisfazer o povo em algo que não é a verdade. Eles são grandes masturbadores. Está vendo? E Vamos lá, o apóstolo Hugo já esteve aqui várias vezes e de quando em vez vai mencionando os pecados capitais, do vosso ponto de vista. Entre eles, não se pode usar a roupa do fardo, a mulher não pode usar mini saias e coisas assim. Na visão do pastor Mwanza, quais são os pecados capitais mesmo que não podem ser cometidos? bom, tudo que vai contra a palavra de Deus é pecado. Como por exemplo? Sim. Eu preciso de saber, Sim. porque eu quero também juntar-me, Sim. quero ser discípulo de Cacó Felipe. Eu Tá bem. quero saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Bom, vou começar Não primeiro. posso ser que nem a Maria Agostinho Manuel. O ponto número 1, o primeiro pecado mais terrível é ser membro de uma religião ou uma denominação religiosa. Basta você ser membro de uma religião ou uma denominação religiosa, você já escolheu uma via para a destruição da tua alma. Ok. Segundo, e vem esses sobremesa do pecado, os atributos do pecado. O pecado número 1 é a incredulidade. Quando você descrê em Deus, através do seu profeta, para que você escolher uma via traçada pelos homens, como uma religião, uma denominação, você já está perdido. Então todos esses testemunhas de Jeová, Vou chegar lá. metodista, católicos, estão todos no pecado. Sim, são becos que levam para o mesmo inferno. Opa. Então, quando você já sai dessas vias, você já não vai temer Deus. Vai vivendo agora os atributos do pecado, que tem a ver com a pornografia, tem a ver com modas inúteis. Nós sabemos que a veste para a mulher é saia comprida e não é apertada, porque o profeta Cacó Felipe diz, quando vocês verem essas mulheres com saias apertadas por trás, então são árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus disse em Mateus 5:28, todo homem que olhar de uma mulher para cobiçá-la, comete adultério com ela. Então como é que o pastor Mwanza conquistou a sua mulher? Não olhou primeiro? Vamos chegar. Não viu, essa é uma gata. Não é assim que eu estou a falar. É como então? O problema é quando uma mulher vai exibir o seu corpo para seduzir as pessoas. Ok. Porque elas sabem, quando elas vestem, elas sabem que não estão bem. Não é algo que devem lhe dizer que está bom, não. Elas sabem que não está bem. Ok. Mas a força do pecado ergue a sua cabeça para cima, não olham para baixo, andam assim, e o resto é para matar. São grandes assassinos. E quando fazem isso, vão contra Deus. E vão vivendo os atributos de pecado. Tá Qual é a vendo? tua religião, Maria Agostinho Manuel? Bom Deus. Bom Deus. Aqui. Católica. Albertino aqui embora. Católica. David Muniz. Sou Católica pentecostal. Santa Apostólica Romana. Hã? Pentecostal. Pentecostal. Aqui. Católica, bem. Católica. Aí, o Universal. Universal. A Universal não. João Vindima. Adventista do sétimo dia. Adventista. E Lídio Francisco. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Batem forte. Não tem. Velho, eu desde que... Então não tem. Então, por que eu perguntei aqui a quase todos? O pastor Moura. Está todo mundo no pecado. Sim, Todos os pecadores que estão aqui. sim. Deus lhes ama e quer que eles sejam. Sim, porque se tu veres, Xando, essas denominações, aqui cada um chamou-se em seu nome. Testemunhas de Jeová. Adventista. Se tu veres aqui o mando da Testemunha de Jeová, ele não dá sangue, porque lá eles condenam isso. Mas bebem do que bebem. Tá vendo? O pentecostal. Por que, Maria Agostinho? Está a julgar. Não, pode. a Bíblia, Deus. a Bíblia diz para julgar.
Provérbios capítulo 31, versículo 9 diz: abre a tua boca em julgamento. Aponta aí, Maria Agostinho. Aponta. Provérbios capítulo 31, versículo 9 diz para julgar. Abre a tua Abra boca. aí a Bíblia, vou Albertina aqui embaixo. Não estou telefone para vocês acompanharem aí. Sim, então vimos que Deus dá direito Só para quer julgar. filmar, Deus dá direito para julgar. E dá esse direito somente a seus filhos. Aqueles que reconhecem David, Ele senta aqui desse lado para vocês verem através do a Bíblia, seu profeta. para acompanharem aqui. Bom, Cacu Filipe é o profeta de Jesus Cristo. O Paulo podia dizer à igreja do seu tempo, ele que gerou aquela igreja. Ele que gerou aquilo. Eu vou dar bases da Bíblia para provar a você mesmo que é a verdade. Não estamos a inventar nada, mas é a verdade. O David Muniz e a Maria Agostinho Manuel vão acompanhar mesmo aí. Na Bíblia, Na sim. Bíblia. Pode ler para nós. Qual é? Provérbios capítulo 31, o seu verso 9. Vai lá, David Muniz. Nossos ouvintes da Canadá também vão entrar, devem estar já aí em pulgas. Sim, versículo 9. Lê só o versículo 9 para mim. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, ao ler, diz para julgar. A boa versão diz: abre a tua boca, julga com justiça, faça direito ao pobre e aos órfãos. É a palavra de Deus. E Zacarias capítulo 16, versículo. Procura, David. Sim, estou já. Zacarias capítulo 8, versículo 16, diz a mesma coisa, para julgar. Então vimos que a Bíblia não condena ninguém a julgar. E mesmo Jesus, depois de dizer, não julgue para que não seja julgado, ele disse, façam um julgamento justo, de paz. Então, julgar não é mal. Somente os filhos de Deus que têm que julgar. Então, quando eu falo sobre os católicos, é uma base que nós temos. Deus é que os revelou. Eles são pior, causador de todo o mal sobre a terra. Quem? Católica. É, pá, aí não. Aí parece que vou ter que me meter. Eu vou dar bases para isso. Eu não, mas não posso me meter porque eu estou aqui como uma pessoa neutra. Albertina aqui embaixo, vamos lá defender os católicos. Eu creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Romana. Exatamente. Então, e para crer nisso, tens uma base que lhe leva a sou crer? o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que nasceu e foi morto, ressuscitou. Ele que fundou a Católica. Exatamente. Exatamente. Sabe que a Católica é dividida? Não sabia. Tem a Católica Ortodoxa e tem a Católica Romana. Exatamente. Agora, se Deus vai salvar um católico, vai lhe tirar em qual é grupo? Deus, próprio Deus é que o católico será salvo pela fé. Mano, Porque a se fé... formos pela atitude dos que fazem parte dessa igreja, dos católicos, ninguém será salvo. Ouve só. Mas a nossa fé nos vai salvar. Vou te explicar o que é a fé. Ouve bem. É como se fosse rádio. Estás a falar de rádio. Existem muitas rádios. E se queres ouvir o canal, esse que está a se debater aqui, 90.3. se queres lá ouvir também lá em casa, serás obrigado a atualizar esta rádio aqui, que é a Rádio X. Mas a Rádio X não é a única rádio. Você vê? Há muitas rádios. Só que a verdadeira fé vem daquilo que se ouve. E aquilo que se ouve vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus vem do profeta. Mas aí, já a católica não é profeta. Agora aí, pastor Monas, acho que aí está a ser um pouco contraditório quando usa esse exemplo de há muitas rádios e qualquer pessoa é capaz de escolher a rádio que quer ouvir, até concordo. Mas leva-me agora a questionar em relação àquilo que vocês defendem, que só existe um profeta, que é o Caco Filipe. Neste caso,
deu o exemplo da rádio, existirem várias rádios. E eu dei o exemplo aqui do Petro, do 1º de Agosto, Barcelona e Real Madrid. Aí não estaria a concordar comigo que as pessoas são livres de poderem escolher, de poderem traçar o seu próprio caminho, escolhendo qual é a denominação religiosa que querem seguir? Bom, esse direito todos sempre teve. Hoje também tem. E Jesus podia dizer em seu tempo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Quem é o filho? Quem é o filho nesse caso? Consegue entender? Sim, agora, quem é o o filho filho foi revelado no nosso tempo, que o filho sempre foi o profeta mensageiro vivo sobre a terra, o unigênito de Deus, numa geração. Calma só, vou chegar. Numa geração. Vimos que Noé foi o único justo achado sobre a terra a Deus. E Deus deu os procedimentos da salvação a Noé. Então, ninguém viria a Deus senão por Noé, o profeta de Deus. Vimos Moisés. Ninguém viria a Deus senão por Moisés, o profeta que ele enviou sobre a terra. E Deus sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele enviou seu profeta hoje, Cacu Filipe. Agora, todos que amam Deus e querem seguir Deus, devem seguir Deus através do seu profeta Cacu Filipe. Agora, quem quiser seguir a sua via, pois está escrito em Ezequiel 33, do seu verso 1 em diante, que o pecador vai morrer no seu pecado. Isso dá-me a impressão, pastor Mwanza, que isto é uma lavagem cerebral. Claro. É uma lavagem cerebral sim. que os discípulos de Cacu Filipe passam. Porque todos defendem a mesma coisa, com a mesma firmeza, e nem dão abertura, nem opções, para que as outras pessoas então possam, de livre, espontânea vontade, escolher aquilo que querem em termos de religiões. Não, chefe Sam. Vai falar já, pastor. Porque vocês rebatem logo a partir do início. Não existe, só existe o profeta Cacu Filipe e acabou. Posso resumir? Isso que eu estou a perguntar não é a minha opinião, porque eu raramente dou a minha opinião, que eu tento não dar. Eu estou-me a pôr no lugar daquelas pessoas que estão a ouvir no momento. Sim. Não é? Posso resumir? Pode. Bom, é assim. Deus é soberano. E ele sendo soberano, Deus não é democrata. Não, eu sou assim. Deus não tem nada a ver com isso. Deus ou aceita ou nega. Sempre foi assim. E a palavra de Deus é claro. As pessoas só não conseguem enxergar. É muito pecado na vida da pessoa. Está vendo? Tendo muito pecado, impede o homem a raciocinar bem. Por quê? A pessoa quando tem muitas vias, ele se perde. Ora, o caminho é só um, não existe dois caminhos. Toda a Bíblia que esses religiosos carregam é igual. Tirando os católicos que têm uma Bíblia diferente, que tem 73 livros, 7 livros a mais do que outros. Não é diferente, é a mesma Bíblia. Deixa só terminar. Deixa só terminar. A católica, a Bíblia deles tem 73 livros e a protestante tem 66. Então são duas Bíblias com livros diferentes. Então, essa Bíblia ensina quase a mesma coisa, mas a força do pecado, o homem quer um lugar onde ele se sente com direito. Eu quero assim. Principalmente as mulheres. Querem onde não vai haver regras para ela. Quero à vontade. Viver o que ela quer. Aprende na novela, pratica na vida real. Aprende no filme, pratica. Vê pornografia, pratica. Faz, quer dizer, nada pode vir lhe dizer que isso não. Isso é que as pessoas não querem. Ora, Deus não anda assim. Pastor Mwanza não é machista. Eu não. Todos os discípulos Dá da liberdade, Filipe, dá a sua mulher de poder tomar decisões. não, uma mulher não é chamada para tomar decisão. Isso é machismo. Não. Calma aí. Não, é chamada para quê a mulher? A mulher? A mulher é chamada para a submissão.
Submeter-se ao homem, ser submisso ao Sim, homem. ser submissa. Por isso Deus diz: homem, amai as vossas mulheres, e mulheres, sejais submissas. Mas submissa como? Não pode nem falar nada, não pode opinar, não pode. É só tudo o que o homem diz. Sim, já está, chefe, vamos. Não. É como? O Machado sabe o que diz amor. Amor é quê? Amor é carinho. Amor é... Pastor Moanda vai me matar outro. Alguém que ama não vai ter pensamentos ao contrário para castigar a outra que ele ama. Ok. Consegue entender? O amor é tudo. Amor suporta, amor cuida, amor é amor. E esse amor não está na mulher. Amor está no homem. Por isso diz a Bíblia: homem, amai as vossas mulheres. Então a mulher é só seguir, é de se seguir. Mas eu Tudo lhe como- amo. Sim, então nesse amor, aquilo que o homem decide está decidido. A mulher só tem que seguir, é isso? A mulher é o tipo do carro. O carro pode ficar aí, se não entrar um motorista, vai para onde? O homem é o motorista, ele é a cabeça, ele é o responsável. Ele é que Passa o guia. microfone aí na Maria Agostinho. Ô Maria Agostinho, o que é que tu tens a dizer em relação a isso? Auxiliar, Hum. mulher. Aham. Deus te deu mulher. Tudo bem. Está no caso submissão. Também devemos entender a submissão. Realmente. Claro. Não é marido fala, a mulher não pode falar nada, porque o marido é amor. Tudo bem. Deus exigiu que o homem deve amar a sua esposa, mas não que A esposa seja submissa na sua totalidade, não é? totalidade de não Você poder aceita- opinar nada. Ó, Albertina, sim, aqui sim, na paz do Senhor. Eu quando ouço pessoas a falarem de submissão, e eu digo sempre, existe uma primeira missão. Essa primeira missão... Não, mas essa teoria ainda não. Vamos ainda só na Esta submissão. submissão que nos estão a apresentar Sim, aqui, sim. é uma acaba por ser ofensa. Uhum. É uma prisão. A mulher está privada de falar, de opinar e até de cuidar do seu marido. Vamos ainda ouvir aí algumas mulheres. Isso é Eu queria realmente escravidão. Isso é uma perguntar- escravidão. Pergunta ainda, Maria Agostinho. Vamos. Realmente o que é a submissão pelo selo do pastor quem? Cacau Felipe. Tá bom. A submissão é o conjunto de respeito, humildade e todas boas práticas. A submissão agrupa todas as qualidades numa mulher. Ok. Então, Deus é que deu esse direito ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Vai buscar da Deus disse: por causa disso, darás à luz na dor, e os teus desejos tornam para o teu marido, Ok. e ele dominará sobre ti. Agora, se tens algo ao contrário, vai discutir com Deus. Ô Maria Agostinho. Ô Albertina aqui embaixo. Leia então. Tá aí, Leia. leia. Epa, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir alguma... Só um minuto, Albertina aqui embaixo. Está bem bonito? Vamos Não, ouvir leia algumas... então aí. Vamos Está ouvir em ordem. algumas mulheres, está bem? Vamos ouvir algumas mulheres, por favor. Só mulheres, por enquanto. Lídio Francisco, os números para as mulheres. 946 76 76 77 946 76 76 77 928 29 25 25 928 29 25 25 ou ainda o 916 76 76 77 ou o 993 29 25 Alô, 25. alô, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. O nome, meu amor? Sim, Margarida Sumbula. Meu amor, está a ouvir o que é que o apóstolo Hugo e o pastor Moaza estão a dizer? O que é que nos tem a dizer, meu amor? Defender as mulheres. Tá bem, meu amor, tá bem. Tá. Alô? Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar?
Vamos lá, meu amor, o que é que nos tem a dizer? A mulher submissa Uhum. Ok. Uhum. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, o nome? Indira, vamos lá, o que é que nos tem a dizer? As pessoas são malucas. Por quê, meu amor? São malucos, estão a falar à toa. Eles dizem que a mulher tem. Eles dizem que a mulher deve ser submissa. Deve ser submissa, mas não no sentido em que ele está a dizer. Ele vai se rever bem a palavra de Deus. Ele diz que o carro precisa de um motorista e o motorista é o homem. Para um carro, uma mulher, nem se compara. Estão a coisificar a mulher. Não. Estão errados. Somos comparadas aos carros, não. O carro é um bem material. Ok, A mulher é mais do que isso. Ele não tem que dizer isso, isso até é ofensivo. ok, Quem fez o homem que fabricou o carro não foi o homem que fez a mulher. ok. Muito obrigado. Eles para irem ler bem, Ah, as escrituras, ok. não façam teologias, ou que parem de enganar as pessoas. Muito obrigado. Beijinho. Beijinho. Olha, provocaram as mulheres, pastor Moça. Alô, boa tarde. É só para as mulheres, está bem? Depois vamos conversar com os homens. Alô? Alô? Por favor, só para homens, está bem? São os homens. Alô? Alô? Tarde, o nome? Isabel, vamos lá, por favor. Eu acho que Ah, sim, sim. Ok. Uhum. Então a mulher deve mesmo ser submissa ao homem. Uhum. Pois, meu amor, mas é aí onde eu queria chegar. Eu acho que nós estamos aqui a tentar diferenciar essa submissão da escravatura, não é? Ok, de tomar também as suas decisões, não é? Ter voz na relação. Muito obrigado. Bem, vamos mais uma ou duas ouvintes. Alô? Alô? Por favor, só para mulheres por enquanto, tá bem? Alô? Tarde, o nome? Ah, meu amor, vamos trabalhar. Não vai aguentar babulho. Eu também sou. Eu também sou 100%. Ok, meu amor. Mas isso é para outros 500. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, o nome? Vamos lá, Jerusa. Não está. Parece que é escrava. Ok. Ok. Muito obrigado. Bem, mais uma. Alô? Ei, isso agora vai pegar fogo. Isso agora vai pegar fogo. Anete Gonzaga. Anete Gonzaga é submissa ou mais que tudo? Como não faz isso, Anete Gonzaga?
Ok. Ok. Já está a ouvir aqui uma religião aqui em casa. Ah. São dessa igreja. Como é? William Branham, a mensagem do último tempo. Já sabe, o casal se deveria andar juntos, a mulher tem que ficar atrás do homem, não pode ficar à frente. Quando tem dois rapazes a conversarem, mesmo que são irmãos da igreja, a mulher não pode ficar onde os rapazes estão sentados a conversar. É uma complicação que ninguém entende. Cada um agora veio com as suas teorias, sem regras, e está uma confusão. Já não se acredita muito nas religiões. Agora cada pastor quer que fale o outro, que um é melhor que o outro. Vamos acreditar em quem, afinal? Em Jesus. Em Jesus. Quando apareceu a Covid-19, nenhum pastor apareceu. Todos fugiram. Todos fugiram. Uns seguram com água, uns seguram com panos, seguram com quê? Ninguém realmente conseguiu dizer, eu estou aqui. Vamos realmente curar essa doença. Vamos nos juntar todos os pastores, já que têm os poderes, uniam-se realmente para tentar parar essa doença. Mas pode desaparecer. Agora que a Covid desapareceu, todo mundo voltou a reaparecer. É verdade. Como é então? Está a relação com Deus então? Tá, da Bíblia. Como é que está a relação com Deus? Ou você mesmo bem para tudo? Sim, e depois essas tais águas compram-se. Queres curar uma doença, você tem que comprar tal água. Essa água é de borla. Ok. Já sei, então não está bom. Tá bem. Religião, faz favor. Tá bem, Ernesto Gonzaga. Ok, beijo. Beijo, beijo. Pastor Moanza, diga-me uma coisa. Eu ainda não entendi muito bem, se calhar também as nossas ouvintes, as nossas rainhas também querem perceber melhor. Essa submissão, assim, terra a terra, o que é para si essa submissão? É que eu disse aqui. A submissão é a mulher reconhecer a sua posição. Mas como? Reconhecer como? Aceitar tudo que o marido diga isso? Como? Uma mulher tem os seus direitos. Suponhamos assim um exemplo muito simples. A mulher quer pôr uma saia azul e o marido quer que ela ponha uma amarela. Não. E ela tem que pôr amarela porque o marido quer? Não? E não é isso aí a submissão. É o quê? A submissão é caráter, é atitudes, são valores. Ela pôs a mesa às 20 e o marido só quer comer às 23. Ela tem que ficar ali à espera que o marido coma às 23. Isso não tem nada a ver. Sim, então diga-nos o que é A a submissão. submissão que está a se falar aqui é a mulher reconhecer que o homem é diferente dele. Sim, mas reconhecer, é o seu chefe. Mas reconhecer, é mesmo aí onde é que eu queria chegar. Chefe como? Sim, porque a Bíblia ensina a dizer que homem é o chefe da mulher. Mas chefe como? Mas chefe como? Como chefe é a sua esposa. Dono. Sim, mas chefe, olha, olha essa palavra só porque não sou chefe quem? Dono. A Bíblia diz cabeça. Dono. Ouve bem. Ouve só bem. Sim, pastor Moura. Quando se fala de submissão, não está a se falar de escravidão. Escravidão é outra coisa. Ok. Está a entender? E todo filho de Deus, ele sabe respeitar a mulher. E se tem mulheres valorizadas e respeitadas, são aquelas que andam nos limites da palavra. Ok. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, não pode fazer algo... Olha, mas tivemos um ouvinte, a Indira, que ficou muito chateada pelo exemplo que o pastor deu do carro. Em relação à não, mulher, eu usei o exemplo para dizer que a mulher não pode se guiar ela sozinha. Como assim? Não existe mulher independente. Eu sem entender, pastor Moura. Eu vou dar bases da palavra. Ok. Porque o que fez a mulher não é um homem, é Deus. Olha agora o que Deus diz para a mulher. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Se ele puder ler, ele vai ler. Procura aí, David. Lá está escrito. Agostinho. Depois esse telefone não para, depois esse David Muniz, pois nem é telefonema, é de dinheiro, está a ver, pastor? É só porque a casa não sei o que está 20 mil, esses intermediários. Vê lá então aí esse... Gênesis 3, 16. Sim. Diz o que, David Muniz? Diz o seguinte. Procura lá com calma. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz
filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É palavra de Deus. Não, mas não- Calma ainda. Leste a palavra de Deus. explicar. Leste a palavra de quem? Sim. De Deus. Mas temos Então, que- entre o homem e a mulher, quem mais ama Deus? Quem mais ama a mulher? Entre homem e o Deus, quem mais ama a mulher? É Deus. É Deus. Mesmo essas que estão lá na rua a sofrer, se lhe perguntarem entre Deus e o teu marido, quem te ama mais? Mesmo diante do seu marido, dirá que é Deus que lhe ama mais. Calma aí, mano. Deixem do pastor É acabar. Deus que lhe ama mais. Agora, Deus, com tanto amor que ele tem para com a mulher, deu essa ordem aí. Disse: os teus desejos, ouve bem, tornam para o teu marido. Lê só a última parte do David Muniz. A última parte aí. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Sim, é a palavra de Mas Deus. agora aí, pastor Moanza, dominará, mas em que sentido? Sim, não é que eu disse, alguém que ama não fez. Alguém que ama não abandona. Alguém que ama não castiga. Alguém que ama faz de tudo de bom para agradar aquela pessoa que ele ama. Mas essa Aí o pastor Moanza já está se contradizendo. aí há uma Contradizer como? há uma situação, David Muniz, vais falar já. Aí há uma situação aí, pastor Moanza e apóstolo, em relação a essa suposta submissão, não é, que eu continuo sem entender. E o pastor Moanza está aqui a usar passagens bíblicas, e nós sabemos que muitas dessas passagens bíblicas têm outro sentido. Sim, Não é? aí onde eu queria chegar. Sim, tem um sentido completamente diferente daquilo que está escrito. E eu vou dizer isso que eu já disse aqui algumas vezes. Sim. Por isso é que existem essas denominações religiosas. A todos os dias nascem centenas, dezenas, sei lá. Porque cada uma interpreta a Bíblia da sua maneira. Isto que nós lemos agora, cada um pode interpretar a sua maneira. E essa interpretação que vocês fazem, essa submissão, é que eu queria que o pastor Moanza dissesse assim, mas por palavras muito simples, muito diretas e objetivas, o que é realmente essa submissão da mulher ao homem? Onde começa e onde termina. Tá bom. A submissão da mulher para com o homem. Exatamente. Uma coisa a mulher não pode aceitar quando o homem lhe obriga a fazer, Ok. é tudo que a palavra condena. Ok. Por exemplo, um homem que quer aproximar a sua mulher por trás como uma cadela, a mulher deve se opor com isso, porque são práticas imorais, Não, mas animais. aí já deve opor-se porque Cacó Felipe disse, não é Porque Deus disse. Não é porque a mulher está Estou a ver, estou a dar coisa. coisas que a mulher deve se opor. Primeiro é aquilo E aí. vamos supor que o Cacó Felipe diga que a mulher deve usar, e o apóstolo que já defendeu isso aqui, só deve usar o cabelo natural. É Sim, isso, né? sim, E se a mulher quiser usar tiçagem? Ela não pode. Não pode. Sim. Sim, chefe Xandro. Vamos lá, apóstolo. Deixa-me só. Eu poder clarear. É bem, a princípio a nossa geração, devemos compreender que as mulheres elas estão muito rebeldes. Então, elas sendo que estão muito rebeldes. Quem está rebelde? As mulheres. Exato. Por que, apóstolo? Sim, é isso ali. Então, nesta rebeldia e nessa emancipação, as pessoas, por sua vez, também lutam com a palavra submissão, lutam com a posição da mulher. A mulher tem o seu lugar, o seu marido também tem o seu lugar. Isso é óbvio. O que é a submissão? A submissão é a mulher saber que quando ela tem um homem, ela já não tem mais o seu gosto. Sim, deixa eu explicar. Deixa-me eu explicar. Deixa-me eu explicar. Isso é duro, entendeu? Isso é duro. Mas é o que a palavra diz. Quando uma mulher casa, os seus gostos tornam-se os gostos do seu marido. Ou Indira, ou Anete. Isto é que a palavra... Não, você não deve discutir. Não é o que eu estou a falar. Um momento. É isto que as pessoas não... É isto que as pessoas não compreendem. Vamos ver. O homem não quer que a mulher use a calça, porque o chefe está a pedir terra a terra, não é? Exatamente. O homem não quer que a mulher use a calça. Ela vai usar calça para quem? Okay. Para quem? Era mesmo isso que eu queria ouvir, apóstolo. É para ela deve vestir para o seu marido. Aquilo que o seu marido quer o que ela faz, é o que ela deve fazer. Mas agora,
A própria submissão tem limites, que é o que o pastor estava a mostrar. Ok. Tudo quanto a palavra já condena, mesmo se o seu marido quer o que ela faça, ela não deve A própria fazer. palavra já condena. Sim, quando a palavra já proíbe, já E condena. quando a palavra não proíbe, Sim, e ela quer fazer, e o marido não quer. Ok, obrigado. Quando a palavra não proíbe e ela quer fazer e o marido não quer, tem que se dizer o que é. Por exemplo, tem que se especificar o que é isto. Não vai depender da coisa. Sim, vai depender da coisa. Ok. Vamos supor que ela, a palavra não proíbe uma mulher ter filho. Ok. Mas a mulher quer ter filho e o marido não quer. Então, isso não é uma questão de dizer o que ela vai fazer. Não é para ela ir dormir fora. Então, tudo depende do que se trata. Mas, em palavras miúdas e simples, a submissão é isso. O gosto da mulher é o gosto do seu marido. Mesmo as mulheres que não têm esta posição estão a voltar nas mães dela. Isso é uma realidade. Sim, isso é uma realidade. As mulheres que não querem fazer do gosto do seu marido o seu próprio gosto, ela ainda quer ser aquela menina que era na casa da mamãe e papá, estão a voltar depois de 5 Mas anos. hoje em dia, apóstolo, já não é como antigamente, não é? As nossas avós e diziam que eram mais felizes, os bisavós, os nossos avós, porque a mulher aceitava, permitia com que o homem praticamente dominasse a relação toda. Hoje em dia, com a evolução dos tempos, a mulher já se opõe mais a essas coisas, não é? E a mulher já bate o pé e já diz não a muita coisa. Sim, é o resultado da emancipação. É por esta razão que elas vão acabar de ficar solteiras, vão casar entre elas. Isto é uma realidade. Isto é que vocês devem procurar compreender. Antes, os nossos bisavós, as nossas bisavós eram submissas. Elas tinham a maior compreensão da submissão. Ok? Tinham a maior compreensão do que é a submissão. E elas viviam a submissão. Hoje em dia, você vê que uma mulher é casada. Ela tem uma companheira ou uma amiga que não é casada, ou que era casada que o marido lhe deixou. É que ela vai ouvir, você está permitindo ele te falando assim, não, lhe deixa, quer dizer, ela vai deixar o marido pela agitação. Aquela outra é uma infeliz. Ela vai acabar de ser infeliz. Até aí, conforme a outra. até aí concordamos. Sim, Até- então, é neste sentido que eu estou a mostrar. A submissão da mulher. Primeiramente, a mulher deve compreender que o marido é o cabeça, é o líder, ok? É o seu cabeça. E por sua vez, o gosto da sua mulher, ela deve perder o seu gosto quando ela casa. Não, volta a repetir isso. Volta a repetir isso. Não, mas pensam que eu estou a inventar isso? Não. Isso está na palavra. Volta a repetir isso, apóstolo. Ok, Quando Quando a mulher casa, ela deve compreender que o seu gosto perde. O seu gosto é o gosto do seu marido. Ok? O gosto da mulher é o gosto do seu marido. A mulher deve fazer do gosto do marido como o gosto dela. Então a mulher morre Lembra quando que o o gosto do casa. marido Ou é seja, a errado. mulher deixa de existir. Mas agora, o gosto do marido é errado segundo o quê? Segundo a palavra de Deus ou segundo ela? Porque Mas o que... a palavra de Deus também, conforme a palavra de Deus diz aqui, não é o que está tentando nos explicar. Pelo menos Não, eu não- nesse texto, Deus amaldiçoa o homem, a serpente e a mulher. Isso é resultado de um pecado. Não, eu ainda não estou a falar da... Não é ordem como uma bênção que Deus estava dando. Mas é assim. O motivo pela qual Jesus morreu, quando Jesus morre, inibe todo esse tipo de prática que se fez lá em Gênesis. As mulheres já não podemos nascem com explicar dor. a palavra na nossa própria vontade, nem no nosso entendimento. Quando Podemos Jesus explicar morreu, conforme anulou tudo. Sim. E as mulheres já não nascem com dor. Calma aí. não é isso, Apóstolo, não é isso. então diga-me lá uma coisa que eu quero perceber. A partir do momento que a mulher casa, Ela deixa deve de- compreender assim, ela deve compreender que os seus gostos Acabar. serão os gostos do seu marido. Porque uma mulher que ainda vai ter os seus gostos dentro de casa, com um homem que também tem os seus gostos, é complicado se ela não dominar isso, não vai dar certo. Mesmo o chefe não vai permitir com que aqui, por exemplo, o chefe Xando, os teus gostos é o que todos os trabalhadores aqui na rádio devem ter. impor mesmo. Não é impor, a Eu pessoa sei. deve apresentar. Agora, o chefe Xando vai
permitir, enquanto o programa está no ar, cada um vai fazer o que ela que bem quer. Não. É conforme é uma mulher. Mas se alguém discute com isso, ele simplesmente está a promover a emancipação. E fará com que as mulheres sofram. Isso toda mulher, no fundo do seu coração, ela sabe. Assim, por exemplo, a mulher gosta de fundos de bombom. Bem rijo, do Zaire. Agora, o homem, o fundo de bombom é mole. A mulher vai começar a prestar, vai usar o fundo de bombom para quem? É quem que vai comer ela? Não é isso. Não é isso, meu caro. Ela deve agora, logo que ela casa, ok? Porque quem foi dada em casamento? Quem é dada em casamento? É uma mulher. Okay? Quando ela casa, ela agora deve procurar satisfazer o seu marido. Como o seu marido gosta de fundos de bombom mole, ele é rija, não é o marido que deve gostar do fundo de bombom dela, mas ela que deve gostar do fundo de bombom do marido. É isso que você deve, é isto que é a submissão, em palavras simples que tanto queriam. Palavras simples é isto que é a submissão. Por exemplo, uma mulher, não é? Ela quer, o marido não gosta com que ela mete roupa transparente, ok? Ela não gosta que aquelas roupas que aqui tem furo, vai começar a mostrar os peitos. Olha, tá aqui. Sim. Tá aqui. Ok, sim. Quer dizer, o pastor Moanga apóstolo logo nem olhou. Tá aqui. Então, ela quer vestir-se desta maneira. Mas o marido diz a ela que eu não gosto com que você vista assim. Ela deve velar. Isto que ela está fazendo é contra a palavra de Deus ou não? Se não é contra a palavra de Deus, então aquilo é uma questão de compreensão entre um e o outro. Mas se aquilo é contra a palavra de Deus, ela deve obediência ao seu marido. Seu marido não quer que você use a calça, vai usar a calça para quem? Seu marido não quer que você vive, que você, por exemplo, desfriza o cabelo, mas você gosta, porque você desde a tua juventude assim diante, gostava muito de desfrizar o cabelo, mas o marido não gosta. E vamos supor, quando conheceram, estavam naquela fase da paqueira, do namoro, ela desfrizava o cabelo. Sim. E conheceram-se assim, apóstolo. Mas porque agora, só depois do casamento é que ela tem que... Bem, a princípio, o que deve se compreender é o seguinte. Quando a pessoa vai casar uma mulher, ou um homem, ou uma mulher vai ser casada por um homem, ambos devem procurar saber o que um gosta e o que um não gosta. Não é normal uma mulher vai casar e não sabe os gostos do seu marido. Então, no mínimo... Não é só o gosto do marido. Sim, o que eu estou a explicar. O marido deve compreender os gostos delas, porque ele pode não gostar deste tipo de então, mulher. A partir do momento que o marido não gosta disto, isto e aquilo, e a mulher deve cortar logo. Sim, a partir do momento que o homem não gosta de algo, disto e daquilo, e a mulher gosta, não é? Então, neste sentido, deve-se ver se aquilo a palavra proíbe aquilo, na palavra de Deus. Okay? Não pode separar, não dá para separar, se não quer desta forma, separa. Aí é que está o problema, não é assim. A própria separação também cria maldição. Você pensa que uma mulher que se separou um dia vai conseguir casar, mas ficar com outro homem. Não é bem assim. Não pode, a mulher que separa não pode ter outra pessoa. Bem, a partir do a mulher que vai então deixar... a Bertina, Quimbote, a Maria Agostinho Manuel não vão ter mais ninguém. Eu já me separei, mas 7 vezes. Sim, mas é assim, veja, é assim. Estas são palavras que promovem a emancipação. Atenção. São palavras que promovem a emancipação. A pessoa quando casa, casou. Ok? A pessoa quando casa, casou. Isso não dá certo, apóstolo. Não trata-se de não dar certo. O que as pessoas devem compreender é, as pessoas também tomaram vias que Deus não traçou. Nas vias que Deus não traçou, antes dele casar, ou antes dela casar, é o resultado do que eles podem estar a viver. Mas eles devem suportar-se um ao outro. Devem suportar porque já casaram. Não dá, você não me aguentar. Não trata-se de não dar. Este não dar. Por isso é que depois há os homicídios e tudo mais. Não, é assim. Este de não dar, e a pessoa, por sua vez, vai decidir largar, é já a emancipação e outras coisas promovem isso. As pessoas devem reter. Quando as pessoas casaram. Agora, as vias, os procedimentos que Deus dá para a separação, vocês devem procurar compreender o que Deus diz. Mesmo uma mulher ou um homem que comete o pecado
de sexo. Não é? Qual o pecado? Pecado de sexo, sim. Não dá o direito de o homem ou a mulher repudiar se um ou outro nunca cometeu pecado de sexo, mas já viu imagens de sexo na internet. Um homem que vem, fica a espreitar imagens de sexo na internet, no seu telemóvel, e a sua mulher vai lhe comete adultério com o seu melhor amigo. Este homem não pode repudiar essa mulher. Não estou a perceber. Não. Sim. Segundo a revelação de Deus, repito, segundo a revelação de Deus, segundo Deus, segundo a palavra de Deus para os nossos dias, um homem que vê imagens de sexo no seu telemóvel, imagens de mulheres nuas no seu telemóvel, mas nunca traiu a sua mulher fisicamente com uma outra mulher. Ele só vê no Sim, telefone. só vê no seu telemóvel. Agora, a sua mulher vai lhe trair com o seu próprio irmão, ou com o seu próprio pai, ou com o seu melhor amigo. Este homem não pode Não! Bato na mesa. Este homem não pode. Sim, porque este mesmo homem também já enganou sua mulher. Só o facto de você ver imagem de sexo em um telemóvel. É a mesma coisa, mas este homem permitiria. Este homem permitiria com que os seus amigos vissem a sua mamãe nua? Um momento. Este homem. Os homens que têm o hábito de irem ver imagens de sexo no seu telemóvel, eles permitiriam os seus amigos irem ver a sua mãe nua? Não, mas ele também não está a ver a mãe dos amigos ou a irmã dos amigos, está a ver mulheres que ele nem conhece? Sim, aquele homem que não conhece, mas são mulheres, não são mulheres. Sim. Ele permitiria a sua própria mulher ser vista pelos seus amigos nua? Não. Então, por que ele está a ver mulheres nuas? É infidelidade. Não, isso chama-se infidelidade. Deve ser vista por quem? Nós não podemos juntar aqui estas Mas coisas. não é juntar. Uma mulher que aceita ser vista por vários homens é diferente daquela que não quer ser vista. Ou seja, Só que- é o meu consentimento. Só que isto é o teu ponto de vista. Mas E na palavra de Deus não há ponto de vista. Numa revista, e são licenciadas, revistas mesmo com a licença para serem publicadas, divulgadas e vendidas, que são revistas para pessoas de maiores de 18 anos. Tá, não é? mas E estas- essas revistas têm essas fotografias, já pô. Mas quando alguém ir ver estas fotografias e amanhã a sua mulher lhe trair, não é para ele ir chorar. Ok? Porque só para sua mulher mesmo lhe trair é o resultado disso. Mas você tem tua mulher. Você está a ir ver outras mulheres nuas, ficar a lhes basculhar. Amanhã quando a tua mulher vai vir te enganar, não é para você ficar a chorar. Tu deves saber que é a mesma coisa que você fez para ela. Porque isso também é infidelidade. Agora, e falando sobre Mas, isso, bom, eu tenho que... muitos homens gostam disso, apóstolo. Há Sim, mulheres também que gostam que o homem faça isso. sim, mas agora... Mas assim. Estas pessoas estão endemoniadas, precisam de libertação. Agora, e falando sobre isso, eu vou aproveitar, não é? Dar a oportunidade sobre a revelação que o profeta Caco Felipe deu neste mês de dezembro de 2022, que para os casais, não é? Um homem e uma mulher, assim como um homem e uma mulher não podem usar contraceptivos para não engravidar, uma mulher também não pode fazer o cálculo menstrual. Não. É um pecado, atenção, é um pecado uma mulher fazer cálculo, sim, eu vou dizer se está escrito onde. É um pecado uma mulher fazer cálculos menstruais, ok? Significa que se for para o homem aproximar a sua mulher, é para terem filhos. Se alguém não deseja ter filhos, o melhor é abster. Quer dizer, então a mulher todos os anos vai ter um filho. Se não quer ter filho, deve se abster. É um pecado. Porque fazendo o cálculo menstrual, sabe que não estou no período fértil, não posso. Também é uma forma de contraceptivo. É uma maneira de contraceptivo. É pecado. E é pecado. Por esta razão que toda mulher que faz uso de contraceptivo, seja camisinha, pílula, planeamento familiar ou então cálculo Chifre, menstrual, tudo. sim, ela é boneca sexual. É uma boneca sexual. E o seu marido é
proprietário da boneca sexual. Significa que se a tua mulher faz uso de contraceptivo, pílula, camisinha ou cálculo menstrual a partir de... Tem telefones que fazem cálculo menstrual, não? Sim. Se a sua mulher faz cálculo menstrual Agora e você... mostra o telefone. Se a sua mulher faz cálculo menstrual para saber em que momento deve ser apaixonada, em que momento não, se vê que essa mulher é uma boneca sexual. E todas as bonecas sexuais vão ir ao inferno. Se uma mulher faz uso de contraceptivo, ela é uma boneca sexual e as bonecas sexuais e os seus proprietários irão ao inferno. Nesta altura do Natal, do Ano Novo, há muitas prendas, muitas ofertas. E há pessoas que compram roupa no fardo para oferecer. Bem, a princípio, um pastor que recebe prendas de Natal é um ladrão. Hã? Sim, Não. todos os pastores que recebem prendas de Natal são ladrões. São ladrões na colheita, são Papai Noé. Todos os pastores que recebem prendas de Natal. Por outra, a roupa dos fardos, já expliquei várias vezes aqui na Rádio X, as consequências que elas mesmas têm, as consequências que elas mesmas trazem para a sociedade. E eu penso, se nós pararmos para pensar, se formos humildes, conseguiremos ver o resultado da transferência de espírito que influenciou a nossa juventude, a nossa sociedade. Apóstolo, porque eu estive a conversar com uma pessoa que eu conheço. Acho que foi na terça ou quarta-feira, e essa pessoa disse-me que estava a juntar dinheiro para comprar os balões, não é, do faro, para revender. Não, o que ele fará, ele não tem noção. Assim conforme um país, as alfândegas e outros serviços competentes lutam para não entrar droga no país, porque eles têm noção do que aquilo pode resultar na sociedade. É a mesmíssima coisa com a roupa dos fardos. Só que, infelizmente, as pessoas ignoram. Mas ela tem um impacto muito grande para a própria sociedade. Por isso que, com o passar do tempo, os nossos mais velhos que hoje estão com 50 anos, 60, 70, 80, não conseguem compreender o comportamento atual da nossa sociedade. Muitos podem alegar que é a falta de emprego, assim diante, mas não conseguem imaginar de onde está por trás do comportamento anormal da nossa sociedade. Se eles fossem espirituais, fariam conforme aquele rei havia feito lá em seu tempo, que pediu para poder, o Eliakim, não é? Que pediu para poder chamar o profeta para procurar inquirir ou saber da causa. Se os nossos governantes fossem espirituais, irão procurar saber da parte do profeta Caco Filipe o que origina, não é? O que está por trás da situação atual da nossa juventude. E tudo isso é mesmo a transferência de espíritos, através da roupa dos fardos e a partilha de roupas, ok? Um amigo ou um vizinho que é um bêbado ou isso e aquilo, vai partilhando a roupa com o seu amigo assim, e assim vai haver coisa mesmo. Não posso usar roupa do negro. Não posso usar roupa do negro, não é? Sim, com certeza. Bem, se a pessoa vê que esta pessoa tem uma ação diferente da minha, ou que pode influenciar na minha ação, então, claro, com certeza que a pessoa não pode fazer isso. Mesmo a Bíblia até diz em primeiras... Então, vou procurar aí um amigo meu, muito inteligente, cheio de dinheiro, posso usar a roupa dele. Por isso que está a se falar de transferências de espíritos, ok? Para a pessoa ter muito dinheiro. Agora, esta pessoa teve muito dinheiro através de quê? Porque ele estudou, batalhou, ou teve muito dinheiro através de outros caminhos. Se a pessoa teve muito dinheiro através de estudo e empreender assim diante, é o que a pessoa deve fazer, não usar a... Agora, outra coisa, em relação à passagem de ano, dia 31, o que é que nós devemos fazer, apóstolo? Bem, em relação à passagem do final do ano, eu quero chamar a atenção a todos os ouvintes da Rádio X para terem muito cuidado. Para terem muito cuidado, porque os Papais Noé estão ali a clamar as suas propagandas, não é? Os Papais Noé, para quem não sabe, são aqueles que vocês chamam de pastores, profetas, apóstolos e assim diante. Todos estes, na realidade, na forma, não são pastores. Eles são Papai Noé. Eles são Papai Natal.
esses Ismael Pinheiro, Sadraque Lufanquenda, o Simão Lutumba, o Afonso Nunes, o Papa, o Bento XVI. Olha, Maria, parece o Manuel Domingo. Sim. Nesse caso, o pastor Hugo também é o Papai Noel. Não, o Papai Lutumba é que é Papai Noel. Por isso que ele é Papai. Tu se intitulas pastor ou apóstolo? Bem, Quem foi que te intitulou pastor ou apóstolo? Bem, é assim, então, conforme eu disse. O Lufumba? Sim, o Lutumba, o Ndombele, o Lutumba, o Ndombele, o Viana Cassola, o Alberto Cacenda, o Malungo, todos estes homens, não é? São Papai Noel, são Papai Natal, ok? Então, as pessoas passaram por várias dificuldades neste ano, conforme já passaram também em outros anos. E a menor parte, se eu assim poderia dizer, não viram nada desta mesma dificuldade, mas também muitas das vezes, devido às suas próprias ganâncias, não estão satisfeitos e acabam de se posicionar na condição daqueles que não conseguiram ver uma boa coisa neste ano de 2022. Vamos supor, apóstolo, que o ano correu muito bem, as mil maravilhas, principalmente financeiramente. Faturei bem mesmo, já baculei de verdade. Não posso ir agradecer o meu pastor. Mas eu quero chegar até aí. Então, as pessoas, por sua vez, estão nestas condições. E os Papais Noéis, eles estão ali vagueando. Estão nas rádios, nas televisões, nas redes sociais, nas ruas, a darem panfleto. Olha, dia 31, grande vigília. Você mesmo que não conseguiu casar em 2023, teu marido vai vir. Você que não conseguiu alcançar, você que não. A sociedade em si, porque esses Papais Noel são bandidos. Eles conhecem os problemas da nossa sociedade e aproveitam-se dos problemas da nossa sociedade, ok? Então, para poderem dar esses seus mártires, eu a vir, estava a ouvir um Papai Noel, não? Estava com o profeta do Bailundo, o maior profeta do Bailundo. E por sua vez, ele deu-me o quê? Para curar, não sei se é para curar o quê. Para todo mundo, quem quiser este produto, olha, liga agora. Deu o número, liga agora, porque em 2023 você vai ter isso. Você que deu currículo e não te chamaram, olha, vem aqui nessa vigília. Você vai receber a sua solução. Estes senhores, se nós tivéssemos governantes espirituais, esses seriam aprisionados. É verdade. Porque há quantos anos é que eles dão essas promessas aos seus fiéis e a vida piora? Você que me escuta, quantos anos te deram a promessa a ti mesmo nesses Papais Noéis? Mas você continua na mesma condição. Mas eu também tenho ouvido aí muita gente, aí essas diferentes denominações religiosas, que parece que curam mesmo. Acontecem essas coisas do Afonso Nunes e por aí, não? Aquilo tudo é teatro de Satanás. Chama-se teatro de Satanás. Se isto fosse verdade, se isto fosse conforme eles alegam que é, então nós teríamos uma sociedade menos sofredora. Não estariam a bater, a mendigar na porta dos governantes. Mas a prova que eles são comerciantes é que eles apoderam-se do final do ano. Mas a Maria Agostinho Manuel foi pedir lá no Lutumba ou Lufumba, ok? E conseguiu um emprego aqui na rádio. Bem, é assim. O que eu estou a dizer, tudo isso é teatro de Satanás. Mas conseguiu um emprego? Não, o emprego que ela conseguiu não tem nada a ver com a falsa promessa que ela recebeu. Ela conseguiu o emprego. Ela conseguiu o emprego de uma maneira natural, como alguém que também não crê nesses Papais Noéis que conseguiram os seus empregos. Mas o que eu quero realçar é, neste final do ano, olha, você vê que eu vou só abrir um parênteses. Há 5 anos atrás, nós temos 5 a 10 anos atrás, tínhamos rebelião. E sabemos que quando se trata de rebelião, é para os pagãos, que eles chamam pagãos, enquanto também eles são pagãos. Chamam-se que era para os pagãos, que vão ir no rebelião assim em diante. Vejam o que o diabo fez.
o diabo entrou nestas denominações religiosas. Agora temos rebelião gospel, rebelião do cuspe de Jesus, rebelião do sangue de Jesus. Quer dizer, neste final do ano há muito rebelião, muitos. Vigília da virada. Mas isso da virada só temos com os pagãos. Temos aqui, final da virada. Essas festas, né? É só da virada. Nas igrejas tem vigília da virada. Esses são pagãos. São pagãos. São tão pagãos, piores que os próprios pagãos que eles chamam de pagãos. Porque eles vivem, os pagãos em condições normais, a qual eles chamam de pagãos, sabem que estão perdidos. Enquanto eles estão unânimes, são convictos que vão ser salvos, mas introduzem, quer dizer, eles lá, os pagãos vão ir convidar na grelha e os outros cantores para poder ir cantar neles. Eles também. Então também chama também o culturista Bambila e os outros cantores lá nas suas igrejas. Você vê? Então, tudo isto é o quê? Tudo isto é para que o mundo inteiro compreenda que é teatro de Satanás. Tudo que está acontecendo neste final do ano, o que eu diria a todos os ouvintes que me acompanham, fique em sua casa, durma naturalmente. Dia seguinte acorda, agradeça a Deus por ter te dado a oportunidade de poderes transitar de um ano para um outro ano e por sua vez peça a Deus para que Deus te mostre o seu verdadeiro caminho. Diz a Deus, Deus, há muitas igrejas na terra, mas onde está a tua verdade? Mostra-me neste novo ano de 2023 para que eu não pereça. Apóstolo, que amanhã, hoje é dia 30, né? Certo. Amanhã é dia 31. Certo. Então amanhã 31, nós estaremos aqui a trabalhar, nós vamos trabalhar. Mas alguém que queira ir para uma igreja, o que não pode? Não pode ir. Não. Porque é o quê? O que aconteceu? O diabo, a Bíblia diz em 1 Coríntios que ele se transforma em anjo de luz. O diabo se transformou dessas rebelião, que todo mundo vê que é rebelião, que é do diabo, meteu também a rebelião dele, a qual eu já disse. Rebelião do cuspe de Jesus, rebelião do sangue de Jesus, rebelião da bênção, vigília da virada. Tudo isto é só uma transformação que o diabo fez. É o mesmo diabo, mas uma transformação. Você vê algo? Nessas rebeliões que chamam de Satanás, que lá as pessoas perdiam as suas virgindades, mulheres acabavam de ficar concebidas nessas rebeliões. Nas igrejas é a mesma coisa. Os pais que não permitiam as suas filhas irem nessas rebeliões que eles chamam de que é do diabo, eles permitem ir nessas rebeliões das igrejas. Aí os irmãos, aí eles desviam. O do coro A e do coro B, grandes bandidos. Grandes bandidos. Olha a Maria do coro. Ela é do coro. Sim, está do coro. Ela já está apanhou. E ele era um dos filhos que se rebelou contra o pai. Ele era um dos coristas do coro A que engravidou. Agora está a se manifestar aqui. Estás a ver, pai? A Maria Agostinho é do coro. Diga-me o que eu estou a dizer se é mentira ou verdade. Os do coro não são bandidos? Os músicos? Não, responde isso. Não, um momento. Não, isso é verdade. Mas é verdade. Nas igrejas. Sim. O pastor era um dos coristas do coro A, que se fingiu de ser também um corista, também era um bandido autêntico, e engravidou ali, agora está se rebelar aqui contra o pai. Ela está a mentir. Eu, em toda a minha vida... Um momento. Eu, em toda a minha vida, minha vida, nunca mantive relação sexual com uma mulher. Eu casei casto e conheci a minha mulher após o casamento. O que ela está a dizer é mentira para quem me conhece, ok? Eu casei Casou há quantos anos? em 2013, dia 10 de agosto de 2013. E o meu primeiro, o casamento é o dote e o civil. Não se casa na igreja. Casamento é o pedido e o civil. O meu primeiro filho tem 8 anos. Nasceu no dia 14 de junho de 2014. Ok? Mas agora, o que eu estou a dizer, ela sabe que é verdade. Tem aí agora. As pessoas. Vamos ouvir isso, apóstolo. Vamos ouvir isso. Vila, tudo bem, irmão? Olha, estamos no ar, não sei se podes falar agora. Eu
quero que me digas uma coisa, Bambila. O apóstolo Hugo aqui defende que os louvores cantados por ti e por outros músicos angolanos, mas não vou mencionar outros músicos, estou só a falar contigo, é obra de Satanás. O apóstolo Hugo. Ele está a ouvir, Bambila. Deixa eu repetir o que ele disse. Apóstolo Hugo. Eu não quero falar, você que está falando. Vamos, apóstolo Hugo. Ok, eu gostaria de dar a conhecer a todos os ouvintes que o Bambila não é um cantor de Deus. O Bambila não exalta o verdadeiro Deus. O Bambila é um servo de Satanás e é o diabo Satanás que ele adora em nome de Jesus. Bambila. Ok. Pois, o Bambila esteve aqui, apóstolo. Ok. Ele disse que gostaria de falar consigo aqui mesmo frente a frente. Eu estou disponível, eu estou disponível. Se for logo na entrada do próximo ano, será bom para um bom debate agradável. Será, não é? Certo, certo. Ok. Então amanhã, quem não estiver a trabalhar deve ficar em casa. Sim, amanhã quem não estiver a trabalhar, fique em casa, durma, reflita da sua vida, das suas ações que você fez, reflita do caminho que você está a seguir, não seja egoísta, ok? Medita a Deus, se o caminho, para que Deus te prove o verdadeiro caminho, se é realmente o que você está a seguir, e se Deus realmente está a agir por um outro homem, para que ele te faça compreender o que este homem está a dizer. É isso que as pessoas devem reter. Ninguém deve dar nada aí, não, deves dar uma contribuição, deves comprar água, deves comprar azeite, porque o ano tal vai ser aquilo, uns estão a mandar comprar a vassoura para poder entrar no próximo ano a varrer, para varrer todos os problemas. Isso é mentira. Há pastores que estão a fazer vídeos, ok? Eles estão a se meter em um poço. Ah, não, tem muitas pessoas que a sua vida está assim, está em um poço. Pastor, dale, me tira ainda, pastor, me tira ainda, pastor. Eles aí vêm aqui, fazem um teatro mesmo tão bonito para poder distrair as pessoas. Então, eu convido a todos os ouvintes da Rádio Ouvinte, todos quando têm a oportunidade da Rádio X, a todos os ouvintes da Rádio X 90.3, de modo com que amanhã fique em casa, durma, não vai ali festejar, estranhar, não, durma. Se tocou 0 horas, Não, se mas está... não consigo agradecer a Deus. Acorde, dia seguinte acorde e agradeça a Deus. É tudo. Dia seguinte, quando acordar, agradeça a Deus, louve a Deus e agora peça para que Deus possa te iluminar. Peça para que Deus possa te mostrar o seu verdadeiro caminho. Não ser egoísta, vendo que o caminho que está a seguir é o caminho de Deus. Porque você nasceu ali, cresceu ali, assim por diante. Mas pensa com que Deus realmente te mostre o teu caminho. Se os profetas cuja Bíblia narra foram rejeitados e foram compreendidos após a sua morte, quem somos nós hoje para reconhecermos o verdadeiro caminho de Deus? Antes de ser discípulo do Cacó Filipe, pertenceu a uma outra religião. Sim, eu estava em uma morgue. Não. Eu pertencia a uma morgue. Eu estava numa morgue. Como assim? Morgue. Um dos filhos que se rebelou contra o pai. Sim. Hoje está a sair à tona. Eu tive aqui a te reparar verdadeiramente. Eu vi que você era um filho do bom Deus. Era do bom Deus? Eu vi. Não, pastor, se estou a mentir, diga por favor que estou a mentir. Era do bom Deus. A questão é o seguinte. Papi, não, você vai responder que sim ou não. Vamos ter muita certeza. O pastor Moaz, antes de ser Cacó Filipe, era o quê? Sim, também estava em umas morgues. Não nos queremos. Adilson! Aquilo são morgues. Não, é morgue. Não, é morgue. Não, é morgue. São morgues. Tenha um pouco de calma. O problema é o seguinte. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, antes da verdade chegar, vai lhe encontrar numa via traçada por diabo. Por isso, em Isaías capítulo 20... Vai procurar David Nunes. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz que quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: eis o caminho, andai nela.
Quer dizer, a voz de Deus vem sempre quando um homem já se desviou. Isaías 30, 21. Vem sempre quando um homem se desvia do caminho. Então, eu estava perdido. Eu já fui ao ponto de ser considerado líder nessas cantinas aí. Mas depois... Quais cantinas? Essas cantinas pentecostais, adventistas. Então, quando eu ouvi a palavra de Deus, na pessoa de Cacu Felipe, mas é verdade, eu estava nos brandas, troquei para os brandamistas, e um dos dias eu ouvia falar pelo Cacu Felipe. E quando eu ouvia dizer, ouvi como um impostor, e algo subiu em mim. Onde eu trabalho tem rede da internet, e fui pesquisar logo pelo Cacu Felipe. Comecei a ouvir as suas entrevistas. Eu era muito fanático das pornografias, mas naquela data, até hoje, nunca mais vi pornografia. Só ouvindo o Cacu Felipe. Se calhar naquela altura também viu já para a vida toda. Não! Está entendendo? Algo mudou. Por isso está escrito, conhecereis a verdade e a verdade libertará. Alguém que diz que creu em Deus, deve haver sinais em sua vida. Não pode haver, você era um bom cliente de Cuca, creu em Deus, continuas a ser cliente. Não há mudança. Mas agora, isso que eu não entendo, pastor Moanjo. Por que vocês chamam as outras religiões, as outras denominações religiosas de morgues? Não é nós. De cantinas, por quê? É Deus quem disse isso. Nos dias de João Batista. Assim, a bom Deus é que é a morgue? É uma cantina. Maria. Nenhum homem do bom Deus pode se pôr diante de mim para falar. Porque eu conheço o bom Deus. E o Lutumba, sem medo de errar, essa hora está queimando o inferno. Junto com todos os gatunos que já morreram aqui neste bairro. Ponto número 1. Eu vou dar bases disso. Está escrito, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O Lutumba veio aqui nos anos 90, fundou a nova denominação Bom Deus, que no Congo era Nzambe Malamu, veio aqui, trocou somente de nome. Ele não é o fundador. Mas ele, no Ministério da Cultura em Angola, no documento do Bom Deus, ele está como um fundador. Isso é mentira ou verdade? Isto é verdade. Calma ainda. Se bem que ele Calma ainda. Calma. Responde, calma um momento. É mentira ou verdade? Então, se isso é mentira, que ele não é o fundador, e ele morre como um mentiroso, ele tem que desmentir no Ministério da Cultura, dizer que não sou eu o fundador. Ele nunca negou. Calma. Quem ele anunciou Mas no documento está no nome dele. Edina Bala. Ele Agora, nunca negou. chefe Charlo, Ele nunca negou. E uma coisa. O Edina Bala lhe anunciou a palavra. De igual modo, eles são discípulos de Cacu, Felipe, Cacu, Raul e Raul. Sim, mas um momento. De igual modo, Simão Lutumba foi evangelizado por Edina Bala. Não está me deixando falar. Eu estou a dar base. Anunciou a palavra de Jesus Cristo a todo mundo. Mas agora, um momento. Sim. Antes do pastor Moaza falar, eu vou só falar em um minuto. Vem algo. Antes da sua morte, o que ele fez? Ele vive o Lutumba. Vieram dois. Lutumba e Manuel Ndombele. Vieram os dois juntos. Ambos eram chamados de representante legal. Ninguém era apóstolo, ninguém era isso. Antes da sua morte, um ano antes da sua morte, ele destituiu o seu coadjuvado, que é o Ndombele, colocou como principal o seu filho, o adjunto, o seu sobrinho. Sim. Tá vendo? Antes dele morrer, hoje em dia, o seu adjunto que vieram com ele aqui junto, é um filho normal. Não. Okay? Senta no altar de igual modo. Ele está sentado no altar. Representante legal Manuel Ndombele. Não, um momento. Calma. No documento, um momento, representante calma. Manuel é representante legal. Um momento. O que aconteceu? Quando ele foi exonerado, o povo queria fazer manifestação. Quando o povo queria fazer manifestação, foi aconselhado pelo... Não quero aqui citar nomes, de modo com que eles possam colocar um Ndombele ao púlpito para o povo poder que um Ndombele só está sentado no púlpito, mas no documento, o líder
é o filho e o adjunto é o sobrinho. Qual é o Você vê sobrinho? por quê? É herança. O porquê? Porque a igreja é herança de pai para filho. Não tem nada a ver com a salvação. Quando o líder morre, eles não oram para Deus. Deus, quem você vai poder enviar para nos dirigir? Eles não permitem com que o escravo fale para eles. Nunca vão tirar uma simples pessoa para poder lhes dirigir. Vai ser sempre entre eles, na hierarquia, que vai poder que, mesmo o próprio Simão Lutumba, o filho, ele era motorista do pai, nunca foi nem pastor, ele que não conhecia ele. Realmente. Ele era motorista do pai, hoje é o titular. Sei. Quer dizer, os E próprios... ele sempre foi o motorista do pai. Ok, Sempre. mas Nunca contudo, mudou. mas contudo não é isso que estamos aqui a tratar. Sim, Ok? sim. Do que estamos aqui a tratar... É que eu estava querendo aqui dizer, a libertação deve ter efeito, evidências. Homem, quando se diz de cura dessas igrejas, como meu irmão estava aqui a mostrar, que é teatro do diabo Satanás. É teatro. Porque nunca provaram nada. Há vídeos a serem desmantelados na internet, senhoras que têm capacidade de dobrar o seu braço e depois de despejar a água, o braço fica direito. Foram desmantelados várias vezes. É aquele da África do Sul, apóstolo, que ressuscitou lá o... Sim, um gerente da cantina também. São gerentes das suas cantinas. E você vê, eles começam com o nome de Deus, e depois, quando conseguem angariar um fundo, torna colégio. Tipo Bom Deus. Começou Bom Deus igreja, depois veio livraria, depois colégio, e agora tem maternidade também. Bom Deus. Mas elas dão dinheiro, dízimo e oferta, do seu dízimo e oferta, pegam, produzem panos, capas de Bíblia, mas não vos dão de graça. Ainda lhes vendem. Quer dizer, o pior que o MPLA, a UNITA e todos esses políticos são esses líderes religiosos. Porque eles não têm amor, eles não têm compaixão das almas das pessoas. Eles estão lá por dinheiro. Okay. E é por dinheiro... Mas todos eles? Todos. Eu não diria todos. Quando a mamãe Tina, uma vez que é mulher, como é que olham, não é? Mamãe Tina é uma pastora, uma apóstola. Não existe. Uma mulher que se torna apóstola é uma abominação. A polícia tem que velar por isso. Está entendendo? É uma maldição sobre a terra. O Paulo disse, não é permitido que a mulher fale na congregação dos santos. Quer dizer, onde os homens estão reunidos para adorar Deus, uma mulher quando fala é vergonha. Então a mulher não pode dizer nada. Não pode. Deus não lhe deu esse direito. Essa é a Bíblia agora. Ou vão rasgar, ok. Mas também Joel, então, em Joel 2,28 diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2,28, ouvindo. Você está a falar, estás diante de pessoas que sabem do que estão a falar. Eu posso te provar até no fim que se tu sentas numa cadeira, numa das igrejas, para ouvir uma mulher te pregar, você precisa de libertação. A questão é essa. É esta. O Espírito de Deus desceu sobre toda a carne. Não escolheu o gênero. Sabe que Gênesis... Sabe Jesus que... disse, eu subo para que o Espírito Agora desça. ouve, eu vou lhe fazer uma pergunta e me responde. Sabes que Joel 2,28 se cumpriu em Atos 2? Sim. A descida do Espírito Santo? Sim. É lá. Sim. A mensagem, a profecia diz para toda a carne. Sim. Entende? Mas o Pilato estava lá em Jerusalém, naquele mesmo dia. Recebeu o Espírito Santo? Depende. Calma, da do coração. calma, Pilato não recebeu por quê? calma. Não recebeu por quê? Calma, Pilato estamos a seguia Jesus. vir. Não depende da forma. Já viste? Depende do coração. O Herodes A era rei disposição. em Jerusalém e estava lá naquele dia. Recebeu o Espírito Santo? A Bíblia diz... Todo Mas aquele diz que toda a confessar, carne. Não, todo aquele que confessar. Se cumpriu também em João. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Herodes não reconheceu que Você Jesus Cristo era confessou. o único Senhor Você e Salvador. confessou. Calma, Herodes não reconheceu.
Pilatos não aceita, não creu. Se eu não criei, como é que o Espírito de Deus vai habitar em mim se eu não criei? E como é que a profecia diz em toda a carne? Em toda a carne que creu que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Se eu criei, o Espírito de Deus tem que habitar em mim. E não deixarei de ser pecador. Certo, chefe. Então amanhã tenho que ficar em casa. Se não tiver que trabalhar, vou ficar em casa. Certo, amanhã aquele que não tiver algo a fazer, fique em casa, porque até ele ir em uma destas morgues, no intuito de o ano próximo ser um grande ano, assim, até pode ser ao contrário. Você vê, pode ser ao contrário, porque as pessoas indo nestas morgues é como as pessoas que estão a financiar o terrorismo. Porque se esses senhores andam por aí, vagueiam por aí, é devido a estas pessoas que lhes dão este mesmo crédito. Mas quais senhores? O Ismael Pinheiro, o Sadraque Lufuanquenda, o Tony Calado, o Edir Macedo, o Vladimir Santiago, o Marcos Feliciano, dias houve uma fotografia e tantos dizem outros. Que saiu fogo na boca. Como é que chama isso? O Marcelino. O apóstolo. Saiu fogo na boca. Ele diz que também ele é o único que Deus também está a usar, que de resto. Saiu fogo na boca. Aquele é discípulo do profeta Caco Filipe. Aquele leu o livro do profeta Caco Filipe e ele próprio intitulou-se abusivamente de apóstolo ou profeta. Ele não é profeta de ninguém. Você diz que ele é apóstolo. Não é? Mas também é profeta das nações. Significa que alguém ele é leão e ao mesmo tempo é águia. Como é possível um animal ser águia e leão ao mesmo tempo? Já não se compreende. Então, esses não têm noção do que eles dizem. Profeta, você vê que no tempo de Noé também havia zombadores. Quando você vê que vocês dizem-se que são profetas, são aquilo, são acolá, eles são zombadores. Estão a zombar somente do profeta Caco Filipe. Eles sabem que Caco Filipe é o único verdadeiro profeta. Mas eles vêm também dizer que são verdadeiros profetas simplesmente para poder distrair o povo. Você vê que estes homens que eles estão a dizer que são verdadeiros profetas, vai nas suas páginas nesse final do ano. Estão a enviar IBAN para poder lhe transferir troco. Tá vendo? Estão a enviar IBAN, estão a dar propaganda amanhã e esses dias. Estarão cheias amanhã. Estarão cheias de pessoas. Mas dizem ser profetas das nações. O povo estava ali, o ano estava a decorrer. Você nunca resolveu lhes resolver os seus problemas. É só os que você quer resolver os seus problemas. O Filipe esteve no tempo da Covid. Se ele é quem profetizou, onde é que ele vai estar? Por que há muito sofrimento se o verdadeiro profeta já está aqui na terra? Muito bem. É que você quer saber. Muito bem. Responde. É que quer saber. Sim. Tá bom, eu vou lhe responder. Está escrito assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, colherá. Ouve bem. Vou lhe responder. Daquela vez tem que cortar aí o micro. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Gálatas 6:7. Então, quando você anda de patas para o ar, espera Deus te abençoar, você não está a pensar bem. Então, Deus só abençoa os seus filhos. Quando um homem vem a Deus, aí sim, ele agora começa a depender de Deus. E ele não vive sobre cobiças. Ele não vive sobre ideologias humanas. Mas ele recebe somente aquilo que lhe é dado dos céus. Por isso está escrito: o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem. Mas você não teme Deus? Quem te garante? Ponto número 1, você não crê no profeta que ele viu? Vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música e nós voltamos já. Nilson Fernandes, prepara aí uma música, 16h57 minutos. Daqui a nada ainda vamos ter que conversar com os nossos ouvintes. Voltamos já. Você está a levar isso para o campo pessoal.